paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. Você está no canal Max William Pregador Oficial. Seja bem-vindo. No vídeo de hoje falaremos sobre o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Nos vídeos anteriores nós demos uma introdução aos evangelhos e no vídeo de ontem, dia 1º de janeiro de 2021, falamos sobre uma introdução ao livro de Atos dos Apóstolos, um estudo baseado no capítulo 1º do livro de Atos. No vídeo de hoje falaremos sobre o primeiro capítulo do livro do Apocalipse, uma revelação também para nosso tempo. Dito isto, bora pro vídeo. Solta a vinheta. Meus queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, exatamente no capítulo 1º, nós vamos ver no texto bíblico João, que é o escritor do livro, numa ilha chamada Ilha de Patmos, tendo uma revelação profunda da parte de Deus. E este primeiro capítulo também do livro de Apocalipse serve como uma introdução ao livro do Apocalipse. É um livro um pouco difícil de compreender, pois é um livro que trabalha as três linguagens da Bíblia. Este livro trabalha a linguagem literal, a linguagem simbólica e a linguagem alegórica. Então nós temos símbolos, temos alegoria e temos textos literais. É devido a esta multiforme ação de escrever, devido a este multiforme modo de trazer uma revelação, é que este livro torna-se tão complexo. E muitos evitam o estudo do Apocalipse por pensar ser ele um livro oculto, um livro fechado, um livro obscuro. E é exatamente o oposto, pois Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse, quando nós traduzimos ela para a nossa linguagem, para o nosso tempo, nós temos o sentido de revelação. Tanto que é a primeira palavra que aparece no livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é revelação. E o que é uma revelação? É algo que está sendo mostrado. Algo que estava oculto e agora está sendo esclarecido. Algo que estava coberto e agora está sendo desencoberto. Está sendo mostrado, está sendo apresentado. Isto é Apocalipse. Apocalipse, esta palavra, vem de uma expressão que aponta para como que tirar o véu ou tirar a cobertura. Imagine que Apocalipse é descobrir aquilo que estava encoberto. É uma revelação dada que vai iluminar, lançar luz sobre alguns fatos, sobre algumas verdades importantes que estavam ocultas, mas que a partir de então, a partir do Apocalipse, passam a ser reveladas. Quem escreveu o Apocalipse? O livro do Apocalipse foi escrito por João Evangelista, o mesmo João que deitava ao peito de Jesus e era considerado pelo mestre como um discípulo amado ou discípulo querido. João era íntimo de Jesus. João era tão íntimo que recebeu a graça de escrever ao menos 5 livros aqui do Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e por fim agora o 5º livro, que é o livro do Apocalipse de João. João, discípulo de Jesus, pregando o Evangelho, passando por momentos de dificuldades, passando por provações, por perseguições, acabou isolado na ilha de Patmos, ou seja, pelo testemunho de Cristo, ele foi parar
nessa ilha. Nós vamos ver isto descrito aqui no versículo de número 9, quando João escreve as seguintes palavras. Leia comigo na sua Bíblia. Eu estou utilizando a versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. A minha versão é de 1995. Aconselho que você também use uma versão dessa para que você me acompanhe nas leituras que iremos fazer do texto sagrado. Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo de número 9, nos diz assim, passo a ler. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, a motivação, o que levou João a estar aprisionado, a estar nesta ilha chamada Ilha de Patmos, foi por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. É um fato que, historicamente falando, Patmos foi um local onde aprisionou-se prisioneiros de Roma, prisioneiros políticos, pessoas nocivas ao Império Romano. E como o Evangelho era considerado algo nocivo ao Império, provavelmente foi este o motivo de João ter parado na ilha de Patmos, pois João era um dos líderes da igreja que estava nascendo debaixo do poder de Cristo. Por este motivo, provavelmente, João, como líder, foi parar aprisionado, lançado para morrer, abandonado na ilha de Patmos. Isto ele escreve, ou por isso ele escreve, que pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, é que ele foi parar naquela ilha, mostrando para nós, crentes, que não vivemos uma fase como esta, que a igreja passou por grandes perseguições e grandes aflições, a ponto de um líder da igreja, um pastor da igreja, ser lançado numa ilha para ali morrer, para ali perecer em perseguição ao Evangelho. João, discípulo de Jesus, já adiantado em idade, já um senhor de idade, escreve este livro neste momento da sua vida, quando ele está em Patmos. O texto bíblico nos diz que ele foi parar em Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Isso pode indicar isto para nós, que ele foi lançado ali como uma perseguição do império. Contudo, pode também indicar uma segunda verdade, pois nós sabemos que toda aquela região, inclusive Patmos, poderia ser habitada naquele tempo. Por este motivo, talvez João também estava ali. Não porque foi aprisionado em Patmos, mas porque foi lançado em Patmos ou foi levado a Patmos para pregar o Evangelho de Cristo e também para anunciar o testemunho de Jesus. Há duas versões para explicar o porquê que João está em Patmos. A primeira, ele foi perseguido e lançado ali para morrer ali, isolado numa ilha, ou ele foi ali para alcançar alguém com a palavra de Deus e o testemunho, pois é necessário saber que o Evangelho estava sendo espalhado para todos os locais, inclusive nas ilhas, como Creta, como a ilha de Malta, como outras ilhas mais ali no Mediterrâneo. João foi parar na ilha de Patmos por um destes dois motivos, ou para pregar a palavra de Deus e testemunhar de Jesus Cristo, ou por uma perseguição por pregar a palavra de Deus e por testemunhar de Jesus Cristo. Mas o que é interessante para nós é que ele estava na ilha chamada Patmos por causa deste motivo. Foi isto que o motivou, foi isto que o levou até aquela ilha chamada a Ilha de Patmos. E é interessante que o versículo 10 nos diz que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele diz, ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quando João diz que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, ele faz uma indicação
ao sábado judaico. Qual era o dia do Senhor? Que dia é esse que João chama de dia do Senhor? É o sábado. É necessário falar aqui e relembrar à igreja, a você que está aprendendo a palavra de Deus, que João era um judeu, era um galileu. Ele nasceu na região da Galileia, ele cresceu na terra de Israel. João é um judeu e para todo judeu o sábado era um dia sagrado, era o dia do Senhor, era o dia de servir a Deus no templo, era o dia de arcar com os seus compromissos com o Senhor nas sinagogas. E isto continuou depois da vinda de Jesus, da sua morte e ressurreição, subida aos céus, após ele ser arrebatado aos céus. Isto continuou como um costume, reunir-se nos sábados, nas sinagogas, e eles aproveitavam isto para anunciar a Cristo aos judeus que ainda não conheciam a fé no Senhor Jesus. João, então, neste dia de sábado, é num dia de sábado que ele vai passar pelo processo da revelação. Eu acredito, quero acreditar que ele estava buscando a Deus e neste momento de busca, de entrega ao Senhor, ele foi arrebatado em espírito. Aqui está uma revelação importante para nós no texto bíblico ao estudarmos o livro do Apocalipse. Qual a revelação? A revelação que João foi arrebatado em espírito. Ou seja, o que vai acontecer com João é um arrebatamento em espírito. E neste arrebatamento em espírito ele vai ter a revelação do Apocalipse e vai escrever, pois Deus ordena que João escreva tudo aquilo que ele está vendo, ouvindo, para que fique para a igreja. Dito isto, entendendo que ele estava em Patmos, entendendo que aconteceu num sábado e foi um arrebatamento de espírito, podemos voltar ao versículo 1, que é o versículo inicial do livro do Apocalipse, quando o versículo nos diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Este é o texto bíblico do verso 1 ao versículo 3, do versículo 1 ao versículo de número 3. Estes 3 versículos têm lições importantes para nós extrairmos do texto. A primeira é o processo da mensagem de Deus. A mensagem do Apocalipse, o livro do Apocalipse, é uma mensagem entregue a João. Só que para esta mensagem chegar a João e depois chegar a nós, ela percorreu um caminho. Nós encontramos este caminho no versículo 1, quando diz a Bíblia que a revelação do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Ou seja, Deus Pai, conhecedor de todas as coisas, o Deus infinito, a primeira pessoa da Trindade, aquele de quem são todas as coisas, aquele que tem todo o conhecimento. Ele vai passar esta revelação a Jesus, seu Filho, segunda pessoa da Trindade. Vai dar a revelação do Apocalipse para Jesus. E Jesus vai entregar esta revelação nas mãos de um anjo. E o anjo vai trazer a revelação até João em Patmos. E João vai escrever e enviar à igreja. E este relato vai ficar preservado por anos, por séculos, até chegar aqui para nós neste estudo bíblico. Perceba o caminho que a mensagem percorre. Deus dá o Filho dá o anjo dá a João, João dá a igreja primitiva e a igreja primitiva a nós na atualidade. Ou seja, para esta mensagem chegar até nós, ela percorreu um caminho, mas o ponto inicial
é Deus. É Deus quem dá essa revelação. É Deus quem vai vaticinar esta revelação. É Deus quem vai promover esta revelação e dar aos homens uma revelação. Ou seja, o que a Bíblia revela partiu de Deus. Deus é o autor deste livro. Deus é o autor, o escritor deste livro. Contudo, o canal que ele vai utilizar é o Filho, o anjo, João, a igreja primitiva, para chegar até nós. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, e Jesus deu ao anjo, e o anjo notificou a João, e João notificou a igreja, e chegou até nós. Esta revelação que percorreu esse longo trajeto é uma revelação extremamente importante. Tão importante que João discípulo vai dizer no versículo 3 que bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem e bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Se você lê o Apocalipse, você é bem-aventurado. Se você ouve sobre o Apocalipse, você é bem-aventurado. Se você guarda a mensagem do Apocalipse, você é bem-aventurado. Por qual motivo? Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Ou seja, o que está escrito neste livro aponta para um tempo próximo de João. João escreveu este livro por volta do ano 95, 96, 97, até 98 do primeiro século. Mas os acontecimentos proféticos que estão escritos neste livro do Apocalipse apontam para um tempo próximo de João. Nós já estamos há mais de 1900 anos que este livro foi escrito. Contudo, os acontecimentos, aos olhos de Deus, são acontecimentos próximos. Muita coisa que está escrito aqui já vem acontecendo de um tempo e algumas estão para acontecer. Mas o importante é que as que estão para acontecer com certeza está mais próximos de nós do que esteve de João. Com certeza está mais próximo de mim e de você do que esteve de João. Pois nós estamos já no último tempo, ou no final dos tempos. É importante para nós lermos, ouvirmos e guardarmos a palavra desta profecia. Coisas que devem acontecer brevemente, conforme a palavra de João no versículo 1. A partir do versículo 4, João escreve: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É importante dizer, com base no versículo 4, quando João diz que as 7 igrejas que estão na Ásia, que o livro do Apocalipse inicialmente foi escrito a esta 7 igrejas da Ásia Menor. Estas igrejas são, versículo 11 diz, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas 7 igrejas que vão receber a carta do Apocalipse. João vai escrever o pergaminho e vai entregar às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. A ordem de Deus é: escreve às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E a carta será dada. É a partir das 7 igrejas da Ásia que a mensagem do Apocalipse vai se estender às outras igrejas como uma mensagem geral ao povo de Deus e vai chegar até nós. No cumprimento de João, na saudação de João, ele diz assim: graça e paz seja convosco. E ele vai citar 3 indivíduos. Ele vai citar primeiro aquele que é e que há de vir,
ele refere-se a um ser. Ele vai dizer dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, ele refere-se a um outro ser. Ele vai dizer da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Um terceiro elemento. Quando ele dá a sua saudação, quando ele dá esta palavra de saudação nas 7 igrejas, ele cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para citar o Pai, ele diz que o Pai é aquele que é e que há de vir. É assim que ele apresenta o Pai. Eu estou escrevendo a vocês o Apocalipse em nome de quem? Em nome daquele que é e que há de vir. Ele faz uma referência à primeira pessoa da Trindade, ao Santíssimo Deus. Quando ele continua, prossegue na sua saudação, ele diz: a minha saudação também é da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A referência de 7 espíritos aqui é uma referência ao Espírito Santo de Deus. Não é que são 7 Espíritos Santos. Não é que são 7 Espíritos de Deus. 7 pessoas que são Espírito. Nada disso. O Espírito Santo é um ser que sente, que se alegra, que se entristece, que tem emoções, que tem poder, que é onipotente, onipresente, onisciente, que habita dentro de nós. Só que esse Espírito Santo, ele é apresentado aqui como os 7 Espíritos que estão diante de Deus. Por que ele é apresentado assim? Porque o número 7, nós vamos ver isso aqui no livro de Apocalipse muitas vezes, é um número que na numerologia aponta para a plenitude. Ou seja, todo o poder do Espírito Santo pode ser explicado, exposto em 7 Espíritos de Deus. Nós vamos ver isso em Isaías, quando lá no livro do profeta vai dizer que o Espírito é de sabedoria, o Espírito é de conhecimento, e vai citar características do Espírito Santo, e vai citar 7 caracteres. E estes 7 caracteres vai significar para nós as 7 características do Espírito Santo, que novamente são apresentadas aqui na saudação de João, quando diz: 7 Espíritos que estão diante do seu trono. No versículo 5, João continua a saudação e ele diz: a minha saudação também é da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Mais do que isso, ele também é o primogênito dos mortos. Mais do que isso, ele é o príncipe dos reis da terra. É importante este versículo 5 na exposição de João, porque este versículo 5 apresenta Jesus em 3 aspectos. No primeiro aspecto, João diz que Jesus é a fiel testemunha, e nós vamos ver isso aqui no livro do Apocalipse. No segundo aspecto, João diz que ele é o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a ser ressuscitado para a vida eterna, para prosseguir num corpo eterno lá no céu. Quando ele diz que Jesus é o primogênito dos mortos, ele está dizendo que Jesus é o primeiro a passar pelo processo da ressurreição que a igreja vai passar no último dia. É isso que ele está dizendo. Mas ele apresenta Jesus num terceiro aspecto. Ele diz: ele é o príncipe dos reis da terra. Quando nós lemos que Jesus é o príncipe dos reis da terra, nós estamos vendo que Jesus é o líder de um grupo de pessoas que é chamado de reis da terra. E quando João fala sobre reis da terra, João não fala sobre os governantes, os chefes de Estado, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente da Rússia, ou o ditador da Coreia, nada disso. Quando João diz que ele é o príncipe dos reis da terra, ele aponta para um grupo que vai ser apresentado no versículo 6. Ele diz que Jesus é o príncipe no verso 5, mas no verso 6 ele vai apresentar quem são os reis da terra. E eu vou ler esse texto. E diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Quem são os reis da terra? João responde: ele, Jesus, nos fez reis. Fez a minha pessoa um rei. Fez a sua pessoa um rei. Quem são os reis da terra? Os reis da terra é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo são os reis da terra. Cada crente é reino de Cristo,
é reino sacerdotal, é rei aqui na terra, é dominante, é líder no mundo espiritual, porque Jesus nos fez reis. Mais do que isso, Jesus também nos fez sacerdotes, sacerdócio para Deus e seu Pai. Quando diz para Deus seu Pai, a palavra Deus aqui se aplica a Jesus e seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, pois Jesus também é Deus, pois embora seja uma trindade, nós sabemos que também são uma unidade. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. A saudação de João é com base no Pai, aquele que é e aquele que há de vir. A saudação de João é com base no Espírito Santo, que são os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. A saudação de João é com base no Filho, que é a fiel testemunha, que é o primogênito dos mortos e que é o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A partir do versículo de número 7, João vai dizer o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse texto é extremamente importante, porque neste texto nós encontramos João dizendo a respeito dos mortos. Por que João fala a respeito dos mortos? Porque ele está dizendo que Jesus vem sobre as nuvens do céu, todo olho o verá. E como todo olho verá, verão aqueles também que o traspassaram. Aí nós questionamos, quem traspassou Jesus? Quem são estes que João escreve que traspassaram Jesus? Ora, são os soldados romanos que estavam lá no Gólgota, lá na cruz, e feriram o lado de Jesus com uma lança, traspassando o seu lado com uma lança, ferindo Jesus na cruz, lá no Gólgota. E como que estes soldados verão? Verão porque serão ressuscitados por Jesus no dia do seu juízo, no dia do seu julgamento. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre Jesus. Aí João escreve, amém. No verso 8, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. É interessante quando o texto diz que ele é o alfa e ele é o ômega. Quando a Bíblia diz que Jesus é o alfa, é o ômega, que o nosso Deus é o alfa e o nosso Deus é o ômega, a Bíblia está dizendo que tudo se iniciou nele e tudo vai terminar com ele. Ele é o Criador, mas ele também é o que vai destruir a criação. Ele é o que faz, mas ele é também o que desfaz. Ele é o que dá vida, mas ele é também o que tira a vida. Ele é o autor e também o consumador da nossa fé, e não só da nossa fé, mas também de todas as coisas. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aqui cabe uma lição para nós. Se nós não encontrarmos com ele agora no começo, com certeza nós vamos encontrar com ele no fim. Isto é um fato. Se você e se eu não encontrarmos com Jesus agora na nossa caminhada, no começo da nossa vida, na nossa história, da nossa existência, com certeza vamos nos encontrar com ele no fim da nossa existência, pois ele é o ômega, pois ele é o fim, ele é aquele que irá vir. Isto é repetido no versículo 11, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E aqui eu já falei o nome dessas 7 igrejas. João está interessado na revelação. Está escrito assim, virei-me para ver quem falara comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a partir do verso 14, nós teremos uma descrição
de como Jesus aparece para João. É interessante observarmos o versículo 12 e 13, quando João se volta para a revelação e ele vê 7 castiçais de ouro. Esta mensagem inicial do capítulo 1 vai ser um norte para toda a interpretação do livro do Apocalipse, pois quando ele vê 7 castiçais de ouro, ele precisa entender o que são os castiçais. E é o próprio Senhor Jesus quem vai dar a explicação para ele no versículo 20, quando Jesus diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro são as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Por que é importante o versículo 12 e 13? Pois este versículo, se nós interpretarmos ele corretamente, nós vamos ter uma noção de fácil compreensão de como será a interpretação do resto do livro. Observe isso, quando ele se volta para o que ele está ouvindo, a voz que está falando com ele, ele vê 7 castiçais. E quando ele vê, ele não compreende o que são os 7 castiçais. Mas ele vê o Filho do Homem andando por meio dos castiçais. Ele vê o nosso Jesus passeando no meio dos castiçais. E é o próprio Jesus quem vai dizer o que são aqueles candelabros, o que são aqueles castiçais. Os 7 castiçais de ouro, João, são as 7 igrejas, ou seja, as igrejas que eu citei aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são representadas pela figura dos candelabros, pela figura dos castiçais. É esta a prioridade linguística do Apocalipse. Ou seja, vai aparecer símbolos no Apocalipse que vão apontar para uma realidade da igreja. É por este motivo que nós não podemos interpretar o livro do Apocalipse todo numa forma alegórica, ou todo numa forma simbólica, ou todo literalmente. Principalmente literalmente. Eu me lembro de uma experiência de um irmão de uma determinada igreja. Eu não vou citar a igreja por questão de ética, mas este irmão me disse uma vez que não ia à praia de modo algum, porque na mentalidade daquele irmão, a besta que sai do mar poderia apresentar-se diante dele lá na beira da praia, e ele então, como que ele faria então para salvar a sua vida? É porque ele interpretou o texto do Apocalipse de uma forma literal. E nós sabemos que a interpretação do capítulo 13 não pode ser literal. Como que vai surgir do mar uma besta com chifres e algumas cabeças? E, meu Deus, não tem como. Essa visão não é para ser interpretada num sentido literal. É neste momento que nós devemos definir quais textos devem ser interpretados literalmente, simbolicamente ou alegoricamente. Quando o Apocalipse inicia, nós temos uma linguagem aqui alegórica. O que é uma linguagem alegórica? É uma comparação de uma situação com uma realidade. Nós comparamos aqui no versículo 12 ou no versículo 13 os castiçais de ouro com as 7 igrejas. Ou seja, são símbolos, são alegorias, são a figura de um castiçal para representar uma igreja. A figura de 7 castiçais para significar 7 igrejas. E esta interpretação vai nortear o livro do Apocalipse. É a primeira revelação e explicação do próprio texto, pois o próprio Jesus diz para João o que são os 7 castiçais. Mais do que isso, João vê na mão de Jesus 7 estrelas. E as 7 estrelas, o próprio Jesus vai dizer o que são, no versículo 20 também. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores, os líderes. Os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores, os líderes, aqueles que estão guiando as igrejas da Ásia Menor. Entre o versículo 19, entre o versículo 20, aliás, e o versículo de número 13, quando ele se volta e vê os castiçais, tem a apresentação de Jesus. Jesus aparece para João, mas não aparece da forma que João tinha visto Jesus
lá ainda, como na aula anterior, no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava para subir. Não, Jesus aparece diferente para João. Na revelação, Jesus aparece com os cabelos brancos, como a lã branca. Os seus olhos aparecem como chama de fogo, está no versículo 14. Ele está cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ele está vestido com uma veste comprida, versículo 13. No versículo 15, os seus pés estão semelhantes a um latão reluzente. No versículo 16, na sua mão direita aparecem as 7 estrelas, que são os líderes, os pastores da igreja. Da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece, e João, quando vê isso, cai por morto. É interessante que esta revelação também é uma revelação simbólica. Tudo que está apresentado aqui, ou a forma que Jesus apresenta-se a João, é uma forma simbólica. Quando ele aparece com os cabelos brancos, como lã branca, ele está apontando para a sua experiência. Ele aparece como um ancião. Quando ele aparece com os olhos como chama de fogo, ele está passando uma mensagem a João: meus olhos veem tudo, pois ele ilumina, ele esclarece, e eu vejo todas as coisas. Quando ele aparece saindo da sua boca uma espada aguda de 2 fios, ele está mostrando que a palavra que sai da sua boca é como uma palavra viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Tudo isso, ou todos estes símbolos, indicam para uma realidade de Jesus. Não é que Jesus, quando nós chegarmos no céu, ou quando ele descer montado em seu cavalo branco para arrebatar a igreja, não é que Jesus vai apresentar-se dessa forma, nada disso. Jesus vai apresentar como eles o viram lá na beira, no pé do monte, aliás, das Oliveiras, lá em Betânia, quando Jesus estava então sendo arrebatado aos céus. É daquela forma que ele vai se apresentar no dia da sua vinda. Mas aqui para João, Jesus aparece deste jeito, para passar uma mensagem. E nós vamos ver esta mensagem do capítulo 1 repetida nas cartas enviada às igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Fica o estudo do capítulo 1 do Apocalipse para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Este foi nosso terceiro vídeo introduzindo livros daqui da Bíblia Sagrada. No primeiro vídeo nós introduzimos evangelhos, no segundo o livro de Atos, e hoje uma introdução ao Apocalipse, considerando a introdução no capítulo 1 do livro. Muito mais poderíamos falar sobre o Apocalipse, muito mais poderíamos falar sobre Atos, muito mais poderíamos falar sobre os evangelhos. Contudo, são apenas algumas aulas. Em breve estaremos com um curso na Hotmart para os nossos irmãos, e este curso será um curso mais profundo. Não é só eu que vou estar ministrando, mas uma parceria também com o nosso irmão do canal Everton Carvalho, diácono Everton Carvalho, amigo, companheiro também no ministério, e juntos estaremos criando um curso mais profundo na palavra de Deus e ministrando aos irmãos. Estas aulas são apenas uma pequena porção do que virá aí pela frente neste ano de 2021. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Amém.